Augusto Liberato, ou Gugu, foi um grande nome do SBT e a sua carreira na TV começou bem cedo, no início da década de 1970, quando ele era ainda um adolescente e já trabalhava. Gugu usava as horas de folga do serviço para escrever cartas com sugestões de brincadeiras para o programa Domingo no Parque, que era apresentado por Silvio Santos. Então, Daniela, você quer ganhar do programa Silvio Santos uma enceradeira, Daniela? Sim ou não? Sim ou não? A iniciativa lhe rendeu frutos. As portas se abriram e ele então começou a trabalhar no SBT aos 14 anos, como assistente de produção do programa. Na época, o Silvio Santos apresentava programas de outras emissoras, porque não existia ainda o SBT. E em 1981, com a estreia do SBT, o Gugu passou a fazer parte do elenco dos apresentadores. Um dos seus primeiros programas foi a sessão premiada, que era apresentada para o sinal da emissora de São Paulo, porque havia esse mesmo programa com outro apresentador no Rio de Janeiro. E em 1982 ele estreou o programa que ele consagrou como um dos maiores nomes da TV brasileira, o Viva a Noite. Olá, bem-vindos ao TV, eu sou o Léo Cordeiro. Na década de 80 não tínhamos internet nem TV paga, nos contentávamos com alguns poucos canais que o televisor sintonizava e a grande líder do mercado era a mesma de hoje, a TV Globo, mas em algumas ocasiões ela perdia para as outras emissoras. No sábado à noite, por exemplo, no domingo quem ganhava a preferência dos telespectadores era o SBT. Silvio Santos ocupava toda a tarde de domingo e Gugu as noites de sábado. O Viva a Noite se tornou um dos programas mais fortes da TV, era uma grande vitrine para os artistas, então todo mundo queria aparecer por lá e a ideia foi de Silvio Santos. Ou mais ou menos, na verdade. Ele pediu para que a Nelly Raymond, uma diretora argentina, criasse um programa para os sábados à noite. Então a ideia foi dela, que misturou o formato de Sábado Fiebre e Oi Quien Dança Azuste, do México, com o filme Embalos de Sábado à Noite. No entanto, o programa estreou em uma terça-feira, no dia 16 de novembro de 1982, e só foi transferido para os sábados no dia 12 de março de 1983. Nessa época o cenário era todo cinza, os músicos liderados pelo maestro Zezinho faziam parte do programa, e o Gugu usava um microfone similar ao do Silvio Santos, aquele que ficava preso no peito e era muito estranho, era horroroso na verdade. Mas ele não era o único apresentador, pois dividia o comando da atração com Ademar Dutra, entre outros. Depois de algumas mudanças de formato, ele acabou ficando sozinho e a direção também mudou para Homero Salles e Roberto Manzoni, o Magrão. Em 1986, o cenário ganhou mais cores, uma passarela na plateia por onde passavam os artistas convidados e os músicos deixaram o programa. O grande trunfo do SBT sempre foi envolver a plateia em seus programas, e no Viva a Noite não era diferente. O Gugu era o grande astro da noite, ele apresentava suas canções também, mas estava lá para fazer a conexão entre um quadro e outro, e as pessoas que iam assistir a gravação tinham tanto protagonismo quanto ele ou os artistas que se apresentavam. Um dos jargões do apresentador era gritar o nome do programa cada vez que acabava um bloco, antes de entrar o comercial, e a plateia toda respondia. No Helio TV você encontra vídeos sobre os mais variados temas que certamente fizeram parte da sua história. Eu preparei algumas listas que com certeza você vai gostar. E conheça também os meus outros canais, em português e espanhol. Divirta-se! Então, o Viva a Noite era um programa de auditório em que as pessoas eram essenciais. Elas iam para a gravação porque sabiam que iam se divertir muito. Não ficavam sentadinhas como a gente vê nos programas de hoje, não. Elas saltavam, gritavam, agarravam os artistas. Era uma loucura. Gugu costumava apresentar vários quadros, tinha reportagens de rua, além da participação de vários cantores, e eles chegavam a cancelar shows para ir se apresentar no programa, porque era ao vivo. Então foi nessa primeira fase também que o Menudo se apresentou no Brasil pela primeira vez. Aliás, o Gugu levou algumas vezes, fez programas especiais, e foi com base nesse grupo que ele lançou o Dominó em 1984. Além dos cantores, tinha alguns concursos também, meio loucos, como o do Rambo Brasileiro, por exemplo. Para isso havia uma bancada de júri junto à plateia, que avaliavam os candidatos desses concursos, e um dos quadros mais famosos foi o Sonho Maluco,
em que uma pessoa inventava uma situação com o famoso e, olha, a coisa era maluca mesmo. Teve cantor saltando por uma rampa com um carro através do outdoor. Pelo amor de Deus, gente, peraí, tirei do carro, tá sangrando, pelo amor de Deus, gente, eu tô falando, que sonho maluco, Margarete, pelo amor de Deus. Teve o Gugu entrando em um túnel de fogo. Nesse instante estava quase que asfixiado, tentei tirar o capacete e acabei queimando os dedos. Eu tava passando a mão na cabeça porque eu achei que não tinha mais cabelo, sabe? E em 1986 o programa passou a ser gravado. E a Mara Maravilha foi repórter por um tempo antes de estrear o Show Maravilha. Ela já fazia parte do elenco lá do SBT. Vamos que vamos, viva a noite! O Gugu concorria com o Super Cine da Globo e com o Perdido da Noite na Band, que era apresentado pelo Faustão, e ganhava de lavada. Aí quando algum artista se destaca muito em outra emissora, o que a Globo faz? Ela tira o artista de lá. E foi o que ele fez com o Gugu, o que a Globo fez com o Gugu. Em 1987 ele saiu do SBT e assinou contrato com a Globo. A ideia era estrear um programa nas tardes de domingo, porque assim a emissora matava 2 coelhos, com uma cajadada só. Acabava com a concorrência de sábado à noite e ainda tinha um grande nome para enfrentar o Silvio Santos no domingo, que liderava a audiência do começo ao fim. O Gugu assinou um contrato, ele viajou para o exterior para se aprimorar como apresentador, ele fez vários cursos. O programa chegou a ter um cenário construído e até uma vinheta de chamada de estreia. Mas Silvio Santos conversou com o Gugu e lhe convenceu a retornar ao SBT. Eu falei, mas eu não posso, como é que eu vou? Eu assinei um contrato com a Globo, como é que eu vou chegar agora lá, depois de um ano de investimentos? Ele falou, não, se o problema é dizer não para a Globo, eu vou com você e falo com o Roberto Marinho. Além de multiplicar algumas vezes o salário que ele recebia, ofereceu-lhe parte do domingo também, pois na época Silvio Santos estava passando por um problema de garganta que afetava sua voz, e ele usou essa desculpa como uma estratégia para convencer o pupilo lá a deixar a Globo. E foi pessoalmente conversar com Roberto Marinho, o dono da Globo, para pagar a multa de rescisão de contrato. O Gugu retornou ao SBT em 12 de março de 1988. Neste sábado, o Gugu está de volta. Viva a Noite 88. Faltam só 7 dias. O Gugu é do SBT. O programa passou por uma reformulação total. Mudou o cenário, ficou mais limpo, inclusive, mais neutro. O que chamava atenção eram 3 arcos na parede do fundo e os bambolês que giravam ao redor das bailarinas. Tinha uma música de fundo que tocava o tempo todo, que era o tema do programa. E, em compensação dessa limpeza toda, foram inseridos vários personagens. Eles apareciam no palco durante a apresentação dos cantores. Tinha um olho, uma mão, e além do baile do passarinho, que tocava sempre no final, tinha lá o passarinho. Outra canção que virou um clássico também, e era um merchandise na verdade, era a Dança da Galinha Azul, que o Gugu apresentava logo no começo do programa. Havia sempre 2 times de artistas, o masculino e o feminino, que competiam entre si ao longo do programa, e os vencedores levavam para casa uma TV a cores 20 polegadas, presente das Casas Bahia, além do troféu do programa, que era uma lua de neon, que para mim parecia uma banana, mas eu queria muito esse troféu. Era o meu sonho de consumo, era mais ainda do que o televisor, que era um puta prêmio. O quadro Sonho Maluco continuava, mas mais ameno do que antes, nada de gente sendo arremessada ou sendo ateada a fogo. Virou mais um videoclipe de algum artista, porque era sempre uma fã, por exemplo, do Rob Rosa, que queria passar um fim de semana com ele. Aí virava um videoclipe. A Patrícia pediu para viajar ao Guarujá com o Supla. Ela foi, vamos ver como foi esse passeio bonito da Patrícia com o Supla. Vamos ver. No mês de maio de 1989, o programa passou a tarde de domingo dentro do programa Silvio Santos, mas durou só 3 episódios e voltou para as noites de sábado, já que das tardes de domingo ficou descaracterizado. Aliás, desde que o Gugu voltou para o SBT, ele passou a apresentar vários programas no domingo, como Passo a Repassa, Cidade contra Cidade, Corrida Maluca, Domingo Gugu e TV Animal. Entre outros, esses são os mais famosos. Em 91 ele estreou o Sabadão Sertanejo no sábado à noite, que passava antes do Viva a Noite. Com o sucesso do programa, o Viva a Noite saiu do ar no dia 4 de janeiro de 1992
E em janeiro de 1993, o formato foi adaptado para o domingo com o nome de Domingo Legal, ou seja, o que o Gugu apresentava nas tardes de domingo nada mais era do que uma versão do que foi o seu melhor programa até então. Ao longo dos anos, o Gugu lançou vários singles e álbuns musicais. Em 1983, lançou o compacto com Docinho Docinho e Vamos Sonhar. Em 1984, lançou o compacto com Baile dos Passarinhos e Bugalu Dadá. Em 1985, lançou o compacto com Fio Dental e Marcha da Bicharada. E no mesmo ano lançou outro compacto com A Prima e o Baile dos Passarinhos. Em 1986, lançou o disco Viva a Noite, com 11 faixas, aliás, disco Viva Música, com 11 faixas com as músicas Baile dos Bichos, As Quatro Estações, Alto Astral, Porom Pompom, Que Bela Ideia, Bate Bate, Bota Talquinho, Guitarzan, Bugalu, Baile dos Passarinhos e Hora da Ginástica. E em 1989 lançou o compacto com A Dança da Galinha Azul e Pega o Meu Peru. Teve duas coletâneas também com canções de cantoras que passaram pelo programa. Uma foi lançada em 1989 e outra em 1990. Uma das marcas registradas do Gugu eram as suas assistentes de palco. Enquanto apresentou Viva a Noite, ele teve várias que se tornaram famosas. Uma delas foi Mariette Areco de Toto, que migrou com ele para a Globo. Mas com o rompimento do contrato, antes mesmo de estrear, ele voltou para o SBT, mas ela continuou lá na emissora e passou a fazer parte do programa dos Trapalhões. Anos depois, ela passou a trabalhar com Walter Mercado, um personagem super famoso. Em toda a América, no Brasil ficou bastante conhecido. Era meio místico, meio mago e vendedor também. Não espere! Ligue já! Outras assistentes ficaram famosas também trabalhando com o Gugu. Por exemplo, a Silvinha Franceschi, algo assim. A Alessandra Scatena, que é uma das mais conhecidas entre todas. E Rose Miriam de Mateu, que se tornou a mãe dos filhos do apresentador, além de outras. Em 2007, o programa retornou à grade da emissora em uma versão mais moderna, apresentado pela cantora Gilmelândia, e com a participação do Supla e Bruno Chateaubriand. Mas essa versão não fez o mesmo sucesso e depois de alguns ajustes e trocas de horário, saiu da grade da emissora no mesmo ano. Bem, meus queridos, da minha parte é isso, eu fico por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, um grande beijo, tchau.